Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam em paz, tranquilos, tranquilas. Meu nome é Vitor Ingrácia Valente, eu sou professor da Unesp de Marília. Há algumas semanas nós gravamos um vídeo em que eu explicava um modelo matemático divulgado por uma universidade de tecnologia em Singapura, na qual esse modelo fazia estimativas matemáticas de quando que os casos de Covid-19 poderiam diminuir em cada país. E muitas perguntas foram feitas referentes à confiabilidade desse modelo. E no próprio vídeo foi reforçado que esse modelo leva em consideração a velocidade de disseminação da doença, o número de pessoas recuperadas ou falecidas, o CIR, e o ponto de inflexão da curva, que é quando ela muda o sinal para cima ou para baixo, que no caso é quando a doença começa a diminuir os casos. Esse modelo matemático já foi atualizado, vocês podem conferir no link disponível aqui na tela. E a atualização desse modelo, ela mostrou que os dados, como já era esperado, não se concretizaram. Porque nós estamos no meio de maio, hoje é 13 de maio, e estamos percebendo que o Brasil ainda está no meio ou no começo do pico. Esse modelo matemático ele descartou variáveis importantes, como características socioeconômicas, políticas de cada país, o número de estados, porque quanto mais estados existem, maior a divergência na tomada de decisão do país. Esse modelo não considerou também medidas de prevenção, como o distanciamento social e o uso de máscaras. Quanto melhor as medidas preventivas, mais prorrogada é a curva. E é isso que está acontecendo. Esse modelo é apenas um modelo teórico, utilizado para entender o ciclo de doenças, como a dengue, como a cólera, como outras doenças virais e bacterianas também. Portanto, de modo algum, esse modelo matemático no qual nós passamos para vocês deve ser considerado para tomadas de decisões pessoais, se vai abrir ou reabrir uma loja, se você vai sair para passear, sair para casa ou não, e muito menos deve ser levado em consideração para que governos estaduais, federais tomem decisões. Ok, pessoal? Nesse sentido, eu vou conversar com vocês hoje sobre uma pesquisa na qual nós colocamos o Brasil como um futuro epicentro da pandemia. E eu vou mostrar para vocês como esse artigo foi realizado. Nós publicamos um artigo pré-print com base inicialmente nesse gráfico. Vamos considerar os Estados Unidos o atual epicentro. Aqui temos o número de óbitos associados à Covid-19 por dia. E alguns candidatos a próximo epicentro. Temos a Rússia e a Índia, em que eu chamo a atenção também pela subnotificação desses países. Mas percebam que o número não chega nem a 200 aqui. Vamos comparar agora outros candidatos a epicentro, porque à medida que os Estados Unidos caem, esses países vão subindo, porque estamos na fase de ascensão da doença. E o Brasil, isso aqui é um dado desatualizado, porque ontem, dia 12 de maio, hoje dia 13 de maio, no dia 12 de maio foram notificadas 12.400 óbitos no mês, em 24 horas. Em 24 horas, aproximadamente 800 óbitos, é um valor total de 12.400 óbitos até o momento. E aqui está nem a 500, mas percebemos que o Brasil ele se encontra mais próximo dos Estados Unidos. E assim, nós publicamos um artigo que projeta o Brasil como o próximo epicentro global da pandemia Covid-19, em que o professor Pedro de Lemos Menezes, da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, realizou todos os procedimentos de equação. O professor David Garner e eu fizemos uma análise estatística, interpretamos os dados, escrevemos todo o artigo. E nesse artigo, como é que nós conduzimos ele? Coletamos dados do Worldmeter, que mostra o número de notificações da Covid-19, de óbitos associados à Covid-19 por dia, e números acumulados. Fizemos uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos, de modo que os óbitos foram estimados até o 31º dia, após o 5º óbito nos dois países.
podemos perceber que foi uma análise do estágio inicial da doença. Nós aplicamos um modelo estatístico que é simples para quem trabalha com estatística, que é um modelo de regressão, para verificar como está a relação entre Brasil e Estados Unidos no início da doença. Nós também fizemos uma projeção matemática com base no avanço inicial da doença no Brasil. Podemos perceber que em azul é o modelo e em vermelho ou rosa são os casos, são os óbitos relacionados à Covid-19 reais. Observem que está ocorrendo aqui uma grande similaridade. O R quadrado mostra que essa similaridade é de quase 100%, 99,8%, é a relação, tá? É a relação. A gente pode interpretar mais ou menos assim, para ficar fácil para vocês entenderem. E o P indica que a chance desse resultado ser um acaso é menor que 0,1%, que do ponto de vista estatístico é considerado como significante. Aqui nós comparamos os óbitos associados à Covid-19 entre Brasil e Estados Unidos. A relação mostrou um R quadrado de 0,99, a relação de 99%, uma relação muito próxima. E o valor de P, a chance desse resultado ser acidental, ser um acaso, é menor que 0,1%. Podemos perceber aqui que no estágio inicial da doença, Brasil e Estados Unidos estavam muito próximos. Com base nisso, nós projetamos, por meio de equações no Excel, estimativas otimistas, estimativas mais realistas e estimativas pessimistas. A estimativa otimista foi considerada no avanço inicial da doença, naquela fase em que as medidas preventivas estavam sendo adequadas. A estimativa mais realista, na qual nós estamos mais próximos hoje, é aquela estimativa em que as medidas preventivas de distanciamento social, uso de máscaras, estão sendo relaxadas. E as medidas pessimistas foram consideradas com base numa ausência de medidas preventivas, em que os casos dobrariam a cada 3 ou 5 dias. E aqui podemos perceber em vermelho são os casos reais de óbitos relacionados à Covid-19 e aqui o modelo realista. Eu reitero que tivemos como base apenas os dados notificados. Já existem evidências muito fortes de uma subnotificação desses dados e, inclusive, um estudo de colegas da USP e também da Universidade Federal de Pelotas reforçam a subnotificação, sugerindo que o Brasil até pode ser o atual epicentro da pandemia, porque uma estimativa calcula que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas já estejam infectadas no Brasil, o que é um valor próximo do que ocorre nos Estados Unidos. E o que nós temos até o momento? Aqui eu mostro a projeção otimista, realista e pessimista. Nós temos o número de casos reais notificados e observamos que até o momento, se nós compararmos os casos reais com o modelo realista, ele está bem próximo. Vamos supor, dia 10 de maio, tivemos um número de 11.123, um pouco entre o modelo realista e pessimista, porque houve um relaxamento das doenças. E no dia 12 de maio, que foi o dia de ontem, ou dia 3 de maio, foi registrado o número de 12.400 óbitos. E o valor que nós estimamos no modelo realista foi de 12.700. A estimativa nossa é de que, até o dia 19 de maio, no modelo otimista, chega a um valor de 14.132, no realista, 17.264, e no pessimista, 25.695. E a tendência, se manter assim, é de que ocorram 35.000 a 41.000 óbitos até o dia 9 de junho. Então, pessoal, precisamos ter muita calma, precisamos nos esforçar muito nesse momento, porque muitas pessoas estão sofrendo, nós temos que ter empatia com essas pessoas que sofrem pela doença
E o principal modo de demonstrar essa empatia pode ser seguindo as orientações da OMS, de entidades científicas, revistas científicas, Nature, Science, Lancet, New England Medical, New England Journal of Medicine, medidas preventivas, distanciamento social, uso de máscaras, lavar sempre as mãos, para nos esforçarmos para que ocorra o cenário mais otimista possível. E eu aproveito esse momento para reforçar meus sentimentos por todos aqueles e aquelas que sofrem e deixo disponível meu contato para e-mail. E se vocês tiverem interesse em acompanhar o que eu tenho divulgado no meu canal do YouTube, podem acessar tv.unesp.br/Vitor Valente. Vitor sem C, Valente com I no final. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo e qualquer questionamento em relação aos dados que eu passo para vocês, também fique à vontade para entrar em contato comigo, pessoal. Um grande abraço.